Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela civilização e contra a barbárie, pela democracia e contra o fascismo, pelo estado de bem-estar social. Alegrias, muitas alegrias. O título ou subtítulo deste vídeo é Tudo pelo Poder. O que quero dizer com isso, tudo pelo poder? É que a política é o reino do poder. Ninguém faz política pela política. Eu gosto de estar na política. Não. Cria um partido político, se filia a um partido político para concorrer, para chegar ao poder, para implantar seu projeto de país, de nação, de estado, de cidade. É o poder. E pelo poder a gente começa a perceber que vale tudo pelo poder. Vale até mesmo abrir mão de princípios. Não é o caso que eu vou falar agora, por favor. Mas rola coisas desse tipo. Por exemplo, Flávio Dino, que foi comunista desde criancinha, digamos assim, para se eleger senador teve que sair do PCdoB e ir para o PSB. Deixou de ser leninista? Deixou de obedecer o centralismo democrático? Não, ele está em busca da profissão dele, do poder. E conseguiu. Parabéns, Flávio Dino. E aí eu vejo a declaração de Lula dizendo que é contra o aborto, que reafirma sua posição contra o aborto, dizendo que deve ser muito dolorido e quase todo mundo é contra. Indo de encontro a todos os seminários, palestras, conferências, decisões das mulheres e das companheiras de esquerda que debateram o aborto. Mas por que Lula diz isso? Porque é pelo poder. Ele é besta, ele é bobo de chegar lá e dizer eu sou a favor do aborto. Perde imediatamente os votos dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos e até de ateus, que são contra o aborto. E ele pode se dar o luxo de dizer que é contra o aborto, porque não é da alçada dele. O aborto, para ser aprovado, tem que passar pelo Congresso Nacional. E ele sabe que isso não passa, então ele pode se dar ao luxo de dizer eu sou contra o aborto. O que muda a posição, pelo poder. Veja bem, isso não desmerece em nada Lula. Eu estou apenas mostrando a vocês o movimento que a política leva as pessoas a fazerem. Como o Freixo, no Rio de Janeiro, que antes era a favor da descriminalização das drogas, depois disse, não, eu pensei melhor, eu sou contra a descriminalização das drogas. Pensou melhor agora que foi candidato a governador. Que também ele pode dizer isto, ter esta posição, para ganhar votos da classe média conservadora, das igrejas e tudo. Porque também não é da alçada dele criminalizar ou descriminalizar as drogas. Ele era candidato a governador. É da alçada do Congresso Nacional, que faz as leis. Então esses políticos, querendo ou não, são companheiros nossos, estão no mesmo campo que a gente, e a gente não deve se surpreender com a mudança de posições deles. São posições ocasionais, necessárias para a captura de votos e para chegar ao poder. Ou alguém pensa que a política é uma piscina coroada de pétalas de rosa? É luta renhida. É casca de banana, é porrada, cavalhada, cotovelada, dedo no rabo, a porra toda. Para chegar lá, para chegar ao poder. Vale tudo pelo poder. Quando não se é revolucionário. Mas revolucionário já foi para outras épocas, para as calendas do século passado. Ou não. Mas você abre mão de princípios fundamentais. As alianças que Lula fez e está fazendo, o amplo leque de alianças que é necessário para derrotar o fascismo. Mas a gente já não sabe qual é a cara de Lula. Eu não sei mais qual é a cara de Lula. Onde é que ficou? Ficou só a picanha, a cerveja, o churrasco na laje, a fome. Já é muito nesse país se a gente conseguir isso. Mas tem várias outras questões para serem levantadas. Mas como é que vai se locomover com Simone Tebet, com PDT, com Tasso Gereissati, com Serra, com tudo isso em volta? Qual é a cara agora? A cara é uma só, é a luta pelo poder. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, eu não estou me colocando contra, não. Pelo contrário. Acho que a política exige isso. Você voltar atrás, fazer alianças, avançar. Você tem que fazer tudo pelo poder para chegar lá. Senão o imbecil do Bolsonaro ganha a eleição de novo,
por equívocos nossos, a gente fica chorando pelos cantos, e mais 4 anos ou mais de fascismo. Mas eu estou só registrando os movimentos que são possíveis de serem feitos. A abertura de mão, abrir mão de certas posições anteriores. Não, eu pensei melhor, agora mudei de posição. E quem apostou nesta posição anterior? Se dane, muda de posição, vem com a gente, não muda nada. O interessante é que o eleitor percebe isso. O eleitor percebe a mudança do Freixo. A garotada do Rio de Janeiro, do estado do Rio, que seguia Freixo com liberalidade, diz, mas que porra é essa? Porque essa gente não entende de política, não entende os recuos que têm que ser feitos. Nenhum dos dois, nem Lula nem Freixo, podem dizer sou a favor da maconha ou sou a favor do aborto. Porque nenhum dos dois vai encaminhar projeto para isso. Isso é da alçada da legislação nacional, federal. Então podem dizer à vontade sou a favor, sou contra. É melhor dizer sou contra e ganhar os votos dos evangélicos, dos católicos, sobretudo dos espíritas na questão do aborto. Para os espíritas é uma questão fundamental. Porque o espírito, segundo ele, se prepara no astral para reencarnar. Está sendo gestado e é interrompido todo o processo que o espírito preparou-se para reencarnar. Para eles é um assassinato. E são 2% de espíritas kardecistas no Brasil, ao menos. São 2, 3 milhões de votos. E o poder exige mudança de posição. Aí você diz, mas e os intestinos da Universal, bem-vindo? O que tem a ver com isso? A mesma coisa. Na Folha de São Paulo de hoje, o ex-bispo da Universal, segundo na hierarquia, que foi amaldiçoado, expurgado, o bispo Romualdo Panseiro, que foi trocado pelo genro de Edir Macedo, o Cardoso, que é uma pessoa jovem, simpática, que eu tive relação, escrevi a contracapa do livro deles, da Escola do Amor, a pedido deles, e que esperava que era um sopro de renovação dentro da Igreja Universal. Depois este bispo Cardoso tornou-se bispo porque casou com a filha do Edir. De repente foi promovido a bispo. E o outro que casou com outra filha, também jovem, foi promovido a bispo da Universal. Mas isso é problema interno deles, como eles gerem a igreja deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema da igreja deles. Mas acontece que esse bispo Cardoso vem dizer, por exemplo, que cristão não pode ser comunista. Cristão não pode votar em Lula. Mas é ele que diz, reparem, o Edir Macedo não se pronuncia sobre isso. Ele joga o jovem bispo, genro dele, que dá a impressão que fala pelo Edir, porque se mais tarde ele tiver que desdizer o genro, ele desdirá. Dizer, não, isso é um arrobo dele, coisa de jovem, nós mudamos a posição ou não mudamos a posição, eu sempre fui a favor. Quando eu fui contratado para a Record, em 2004 ou 2005, e a Record, TV Record é um braço midiático da Igreja Universal, eu me senti muito à vontade. O bispo Edir Macedo tinha posições muito progressistas em relação ao aborto. Tinha apoiado Lula na eleição de 2002, apoiou Lula na eleição de 2006. Em 2010, quando eu perguntei a um bispo da Universal se eu podia, pelo contrato meu, fazer campanha para Dilma, ele disse, o senhor pode não, o senhor deve, nós temos que eleger esta mulher. Então, em 2010, eu fiz a campanha para Dilma à vontade com o meu contrato da Record. Em 2014, a mesma coisa. Em 2018, em 2016, aliás, é que a igreja muda de posição. E em 2018 apoia abertamente o fascismo. E vem com esse papo de que cristão não pode votar em Lula, nem comunista. Mas o que muda? O bispo Romualdo Panseiro, que de repente foi amaldiçoado, ele era o sucessor de Edir Macedo. Leiam a Folha de São Paulo de hoje, se puderem ler. É uma reportagem grande. Quando eu estava na Record, o bispo Romualdo Panseiro era Deus no céu e ele na terra, depois de Edir Macedo. E aí tem uma tática muito curiosa que a igreja usa quando quer expurgar alguém. Se comportou mal. Esse se comportou mal joga uma pecha de corrupção, perversão sexual. Funciona desse jeito e abafa o caso. Romualdo Panseiro hoje criou a Igreja Universal das Nações de Deus. A Igreja das Nações do Reino de Deus. Saiu da Universal. Mas ele fala claramente, nada disso tem nada a ver com ideologia de gênero, com direita, com esquerda, tem a ver com dinheiro, grana, a posição do bispo Edir Macedo, a posição da Universal, é uma posição ocasional.
de apoio para receber dinheiro. Verba para Record, verba para a igreja, assuntos que interessam exatamente à igreja. E ele diz, assim que mudar, assim que Lula ganhar a eleição, a igreja muda de posição. Já está mudando, aliás, digo eu a vocês. Já começa a acenar para Lula. Isso é política. Eu gostei muito de um rapaz que disse, olha, eu me dou muito bem com Deus, eu não me dou bem com os intermediários. Não é o meu caso, eu me dou bem com qualquer ser humano que queira dialogar. Mas a política, a religião é coisa dos homens e da política. Ou a Inquisição, por exemplo, na Espanha e Portugal, durante anos não pontificou e dividiu o poder com Isabel de Castela, com Fernão de Aragão, com os reis de Portugal, com os reis da Espanha. Durante anos ditou a política. Os jesuítas, até que Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do governo. Religião e política sempre estiveram juntos. Que o diga Constantino, o imperador romano que legalizou o cristianismo na Itália no ano 300, quando percebeu que aquilo era uma força econômica, financeira e de apoio popular. Então, esse vídeo, na verdade, fala tudo pelo poder. Não se espantem, companheiros. Não se espantem de hoje a Universal estar apoiando Bolsonaro, as armas, a violência, a tortura, a imbecilidade, estar junto com a maçonaria. É ocasional, está lá o Bispo Panseiro falando na Folha de São Paulo sobre isso. E não se espantem sobre as declarações de Lula e Freixo voltando atrás em posições já tomadas, decididas até em coletivos dos partidos respectivos. Porque a luta é política. E na luta política vale tudo pelo poder. Ou não, se você quiser manter questões de princípio. Mas o aborto, as drogas, ainda não são questões de princípio. São questões de meio. Mas causa espanto. Seja lá como for, vamos eleger Lula no segundo turno, massacrá-lo, o Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.